Salve, campeões! Bem-vindo ao Hardcast de Biguaçu para o Mundo. Eu sou o Diego Neres, estou com meu amigo João Mauro. Tudo certo, irmão? E aí, Diego, tudo certo? Bem-vindos ao Hardcast de Biguaçu. Aqui o assunto que interessa. É isso aí. Gente, hoje a nossa convidada é sensacional. Se eu tiver que colocar o currículo dela, ler para vocês o currículo dela aqui, vai 1 hora de podcast, só com o currículo dela. Então vou ser um pouquinho breve. Jornalista há quase 30 anos, apresentadora do NSC-TV, filial da Rede Globo aqui em Santa Catarina, especialista em neurociências, psicologia positiva, inteligência emocional, além de neurocoach, especialista e por aí vai. Então, senhoras e senhores, com vocês, Lani Volga! Tudo bem, gente? Ai, vocês são incríveis. Muito bom, muito bom. Que prazer estar aqui, que honra toda minha pra gente ter esse bate-papo assim gostoso. Eu nem sei por onde a gente vai, mas eu tô aqui, né? Vamos pra cima. Lani, até eu tava vendo aqui, eu te acompanho não desde pequenininho, mas desde novinho. Né? Quantos anos tu tem? Eu tenho 35. Eu tenho 50, então tá tudo certo. Engraçado, gente, que a gente vê ela na televisão assim, é o mesmo gostinho de agora. Ai, que lindo. Tem o famoso caso do Benjamin Button ou não? Ah, gostei. Já me apaixonei. Eu já tava achando lindo, né, esse convite que eu achei tão carinhoso, né? Nada melhor do que a gente ser tratado com acolhimento, com respeito, com carinho. E é exatamente isso que fez com que eu viesse até aqui, né, pra gente bater esse papo, porque de longe dá pra ver que vocês são essas pessoas acolhedoras. Obrigado, eu imagino que as pessoas que estão com vocês também assim também sejam. Então eu fico muito lisonjeada, obrigada. Conheci o Biguaçu já? Já. Eu sou do Estreito ali de Floripa, sim. Não tem? Mas quem é de Floripa pesca em Biguaçu, depois em São José, depois em Palhoça, daqui a pouco vai a Nova Trem, daqui a pouco vai a Tijucas e vai por todo, né? Conheço, assim, eu já fiz... sobretudo numa época minha em que eu participava muito das gincanas grandes que tem aqui na cidade. Então as equipes tinham que trazer alguém da TV. Eu vi várias equipes durante vários anos. E Biguaçu mora no coração, né? A Grande Florianópolis a gente não quer ir de um lugar só quando é daqui, né? Dessa região. Nós somos todos. Então tem um pedacinho meu aqui também. Terra do nosso saudoso Miguel Livramento. Eu ia falar isso agora. Acabou de vir Miguelzinho na minha mente, sim, com certeza. A última vez que você trabalhou com ele foi em 2015, né? Eu tava vendo ali. Você trabalhou com ele no Jornal do Almoço, é isso? Porque o Miguel foi meu padrinho de casamento, né? Sério? Isso, ele foi par romântico com o Roberto Alves ao entrar no altar, assim, foram os dois, né? Legal. E depois que ele saiu da emissora, passou para outras emissoras, trabalhar ali, mas o contato a gente acabou mantendo nos bastidores, assim, não tão forte quanto ele e o Roberto, mas a gente seguia se conversando, sim. Não, legal. A gente sempre teve essa visão sua só de jornalista, né? Porque a TV acaba trazendo essa evidência, né? Hoje a rede social, a internet está mostrando alguns outros lados, né? E me surpreendeu muito o teu currículo, principalmente essa questão da parte de psicologia, trabalhar a parte de mente, neurolinguística, né? É um assunto muito interessante. Como é que surgiu essa tua ideia de estar partindo para essa área da psicologia, de estar indo por esse caminho, assim? Se eu te disser que essa caminhada já tem 30 anos, parece que é estranho, né? Essa caminhada começou na minha vida quando eu quase perdi a minha vida, por não me conhecer. E eu estou completando 30 anos de jornalismo agora, no final desse ano, mas há 15, né? O meu jornalismo sempre foi um jornalismo que se sente realizado quando se sente incluindo. Né? Então, desde a minha época da Barriga Verde, eu sempre gostava de trazer assuntos e participar de programas onde eu sentia que o telespectador era acolhido ou na base ele tinha uma boa companhia na hora que ele ligava a TV, né? Sempre foi do acolhimento, sempre foi de pensar mais no emocional de quem está do outro lado do que exatamente a notícia. Pelo contrário, eu sempre me preocupava quando dava a notícia ruim de como é que você estava se sentindo em casa. E isso depois veio quando fui para a TV Com, quando entrei na RBS TV em 2000. E eu, 15 anos atrás, isso começou a bater tão forte em mim. Eu tive vários quadros de comunidade, quando eu me sentia realizada, quando eu vi assim, esse aqui foi acolhido. Falei, mas de onde vem isso, né? O que é isso? E aí eu comecei a juntar a minha história, de onde eu vim, quase morte, e querer dar vida para as pessoas através do olhar. Há 15 anos eu pedi autorização para as nossas chefias na RBS TV
para eu começar a me especializar nessa área do comportamento humano, jurando assim, olha, eu não vou deixar o jornalismo, eu só quero trazer uma nova área para essa caminhada. E eles toparam, foram meus primeiros clientes. Então, lá 15 anos atrás, eu fiz todas as formações da área do coaching que vocês imaginam. Aí eu comecei a atender. Naquela época, coaching era uma coisa séria. Então, eu fiz 2 anos de formação para receber o meu diploma. Eu tive que atender 30 pessoas de graça, mostrar resultado. Era uma coisa muito séria. Eu fiz pela Sociedade Brasileira de Coaching, fiz pela Sociedade Latino-Americana de Coaching. E começou a dar muito certo. Então, eu tinha meu trabalho no jornalismo e eu atendia como coach no paralelo. Criei a minha empresa, chama Rapport Comunicação e Coaching. Só que começou a acontecer uma coisa que eu achei estranha. O coaching é assim, né? Você tem uma situação, eu quero fazer transição de carreira, mas sozinho eu não consigo. Você chama o coach dessa área de vida, né? E junto com você, a gente vai seguir durante ali 10 encontros, passos para que você consiga fazer essa virada de chave. Sim. As pessoas todas conseguiram virar a chave comigo, só que passava 4 meses, elas voltavam com dores parecidas. Eu falei, então não trabalhou na raiz. Aí eu falei, bom, então eu sempre soube que estava aqui o negócio, né? Então, eu parei, fui me especializar em programação neurolinguística e virei terapeuta de hipnose clínica, que daí você entende da onde vem tua programação e por que você age, como reage às coisas. Foi mais a fundo ainda. E mais, como reprogramar. Aí o que começou a acontecer? Todas as pessoas que vinham para mim, primeiro eu fazia o processo da reprogramação. Aí quando ela chegava e ponto. Aí começou a dar muito certo. Eu comecei a criar palestras. Nesse meio tempo conheci o meu marido, que é da área da educação física. Ele é doutor nessa área hoje, e ele fazia esse mesmo trabalho que eu em palestra, ele fazia. Eu falei, então vamos juntar os dois. Aí começamos a caminhar os dois, desenhando conversas nessa área do despertar, da estima, da autoestima e por aí vai. Aí veio a pandemia. Quando chegou a pandemia, eu estava sozinha no estúdio e o Mário Mota estava em casa. E eu ouvia todo dia das pessoas dizendo, a mídia está matando a gente. E tava. Sério? Imagina, todo dia eu começo um jornal dizendo morreram 200, morreram 300, morreram 400. Existem formas e formas de eu te falar as coisas. E eu comecei a concordar com o telespectador. Aí eu fui para minha chefia, ela disse, Lani, mas a gente precisa informar, é o nosso papel. Eu falei, eu entendo, mas a gente precisa entender como é que eu conto. Sabe, o gato subiu no telhado, aquelas coisas. Aí o diretor, o presidente da empresa perguntou assim, o que você pode fazer? Aí eu falei, vou voltar para a faculdade. Nesse meio tempo, eu vim fazendo várias atualizações, por isso que eu tenho 17 formações nessa área. Aí eu voltei para a faculdade, pela PUC, eu me formei como neurocientista nessa área do comportamento humano, em psicologia positiva, em mindfulness, em inteligência emocional. E aí nasceu o meu seriado da TV, que é o primeiro da TV aberta brasileira, que chama-se Fique Bem, onde eu procuro trazer para as pessoas a neurociência sem mitos, né? E de uma maneira facilitada, ou seja, como é que funciona essa cabeça que você não conhece, que quando você conhece, você expande. Aí eu vou para o começo da tua pergunta, por que ninguém sabia disso antes? Porque até pouco tempo atrás, existia uma política na TV, e eu concordo plenamente, de você não expor a tua segunda atividade, para não concorrer com a tua primeira atividade. Então, você podia fazer palestra, podia dar cursos, professor de pós-graduação também, mas não deveria para não concorrer. E eu concordava. Isso, mas daí mudou a chefia, mudou a cabeça, eles começaram a entender que o que eu faço é educação emocional. Então, de 2 anos para cá, é que eu posso contar para as pessoas que eu tenho já toda essa caminhada, mas ela já existia nesses bastidores, né? E hoje, assim, em paralelo à TV, eu tenho a minha empresa que chama Rapport Comunicação e Coaching, onde a gente desenvolve conteúdos para as mais variadas plateias. As pessoas assim, mas para quem que é a tua palestra? Eu falei, para qualquer pessoa que respira e quer se conhecer. Qualquer pessoa que respire e quer evoluir. Então, tem o pessoal de vendas? Tem, mas tem os professores, tem os alunos, tem famílias, tem os pais. Tem pessoas que têm autoestima baixa, tem pessoas que querem dar saltos empresariais. Então, é que a comunicação traz esse leque, né? Sim. Aonde entra a comunicação, entra a tua forma de ter uma vida melhor. E eu gosto de trabalhar a comunicação que primeiro é você com você. Então, tudo que eu começo aqui, eu consigo para cá. E hoje, então, quando eu entro no ar, eu tenho a noção exata quando eu estou ativando o ponto do medo no cérebro da pessoa, porque eu fui estudar como é que funciona o cérebro. E vou dizer para você, nós temos um milagre acima do nosso pescoço. Quando a gente conhece quando funciona a mente e como funciona o cérebro, os dois não são a mesma coisa, os dois se complementam, precisam do outro, a gente vira seres humanos muito mais evoluídos, muito mais confiantes, muito mais
conquistadores daquilo que a gente quer, né? A gente vem de uma base muito frágil que nos ensinou que a gente não é o suficiente, que a gente sempre tem que ralar. Quer ver eu arrepiar quando dizem assim, mulheres guerreiras não deixam, pelo amor de Deus, deixa, descansa. A gente tem que aprender a ter leveza e a gente vai na porrada. A gente não veio para ser essa coisa que a gente é. O cérebro não aguenta isso. Inclusive, o teu último vídeo que você fez foi isso, né? Estou indo viajar, estou indo descansar. Foi, muito legal, cara. Foi. Eu sempre fui conhecida como uma workaholic, né? Viciada em trabalho. E pode até parecer bonito pela produtividade, mas na base não é bacana. Teu corpo não foi feito para você ser viciado em qualquer coisa que seja. Ele é para funcionar naturalmente. E eu tive que entender quem dentro de mim estava me fazendo trabalhar feito uma louca. E via de regra a gente volta para o mesmo lugar, a infância. Né? Então, eu fui entender onde estava a minha necessidade de trabalhar o tempo inteiro, que palco era esse. E todo excesso esconde uma falta. Então, se eu estou trabalhando demais, o que emocionalmente está me faltando? Se eu estou comendo demais, o que emocionalmente está me faltando? Se eu estou bebendo demais, se eu estou viciado em alguma coisa, se eu estou comprando demais, todo o excesso esconde uma falta. Quando eu olho para a falta e eu resolvo isso comigo, isso aqui sai, essa muleta sai, entendeu? Ela fica muito mais equilibrada na tua vida. Legal. Top. Legal. Hoje muita coisa se resume a traumas de infância, dificuldade de relacionamento com pais, bullying, escola. Então, vou dizer para eu falei aqui que eu quase perdi minha vida, né? Eu venho de uma infância, eu preciso primeiro pontuar assim, né? A ciência comprova que tudo que a gente registra como verdade, a tua primeira programação, até os teus 7 anos de idade, é o que fica rodando como um disco para a tua vida o resto da vida. Você tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos? 19 semana passada. Se você não for olhar para a tua infância, tem toca-fita rodando aí com as mesmas músicas do passado, só que hoje estamos em 2023 e você está com a programação lá. Então, se de repente, de alguma forma, você registrou que você era fraquinho, às vezes a mãe diz, ai, tadinho do meu filho, tão fraquinho, sem querer, fala, registrou, né? Se aqui pode ser o adulto querendo fazer qualquer coisa, mas tem uma primeira programação que vem de uma pessoa que te ama e que você ama, mãe, pai, né? Então, assim, quando você não olha para a programação primeira que você teve, você vai dançar a mesma música que você dançava naquela infância. Então, eu tenho que baixar a minha atualização. Entender que aquilo teve um motivo, aquilo teve um porquê, mas te serve ou não te serve mais. E muito cedo eu registrei na minha vida, tinha sobrepeso na infância, e as crianças riam muito de mim. Ela tinha musiquinha e tudo mais. Então, eu registrei na minha parte de infância que se eu não emagrecesse, eu não seria amada. E na base todo mundo quer o amor. Então, eu registrei que para ter um namoradinho, eu ia ter que emagrecer. Para ganhar o amor dos meus pais, eu tinha que emagrecer. Para ganhar o amor da família, eu tinha que emagrecer. Tudo isso é uma conversa da criança com a criança. Não necessariamente alguém chegou e me disse isso, mas era tão forte isso para mim. Meu Deus, se eu chegasse numa festinha e tivesse um salgadinho, eu tinha que comer escondida, porque as pessoas ficavam ao redor. Não come, porque senão nenhum homem bonito nunca vai olhar para ti. Isso é 50 anos atrás, né? Olá, mas qual a diferença? Tem pessoas que pegam isso como se fosse uma alavanca, né? Fala de mim, vou provar o contrário, mas tem pessoas que ficam depressivas. Isso é perfil. É perfil. Por exemplo, Arnold Schwarzenegger, se você não viu ainda o documentário dele, veja. Vou dar um spoiler. Ele e o irmão. Eles são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, viveram na mesma situação, só que um tem um perfil, o outro tem outro. Um teve uma gravidez, o perfil vem muito da gravidez da mãe, o que ela passou, o que ela sentiu, o que o cérebro da mãe comunica já com o cérebro do filho. Então, se é uma mãe que está mais exposta a coisas bacanas, a um autocuidado, a coisas mais positivas, ali já vai preparando a cabeça dessa criança para, se quiser ser assim também, ela tem facilidade. Né, digamos, uma mãe que estuda música traz para a criança uma facilidade de ter a música. Então, é isso. Então, dependendo muito da gestação da mãe, também é a tua personalidade. Então, assim, por exemplo, todo mundo que foi ferido na infância vai ferir? Não, ele pode se ferir. Entendeu? Ele se fere, ele se rebaixa, ele é menos, ele é escravo dos outros,
Porque ele aprendeu. Agora tem gente que foi ferido e vai dizer, agora tudo bem, agora vai se ver Agora é comigo. minha vez. E isso não tem uma regra para a pessoa, por isso que a gente é tão único, por isso que eu tenho que me conhecer. Porque tem eu e meu irmão, mesma criação, mesmo sistema, mesma mãe, mesmo pai, funcionamentos completamente diferentes. Talento diferentes, perfil diferente, visão de mundo diferente. Qual é o certo e errado? Nenhum. Né? Tem aquele que é o melhor para você. E no meu caso, eu tomei isso como uma tristeza muito grande. Então, durante a minha adolescência, eu passei fazendo regime, dieta, tudo que mais. Quando chegou aos 17 anos, eu decidi que eu ia parar de comer. Mas não era eu, aqui, a minha racional de 17. É uma criança até 7 anos dentro de mim dizendo, para de comer, senão ninguém vai te amar. Todo mundo quer um palco na vida. Aí eu parei de comer. Em 2 meses, foi muito rápido. Eu perdi 17 quilos, eu tive bulimia, tive anorexia e eu quase perdi minha vida. Quando eu já estava na faculdade de jornalismo, foi uma época que a faculdade na Federal entrou em greve, eu fazia dança e é muito rápido, né? Organismo de adolescente, para de comer, metabolismo é alto, pá, em 2 meses, 17 quilos. E aí, quando eu ganhei a oportunidade de voltar à minha vida, e isso já vai fazer, isso eu tinha 17 anos, 33 anos, né? Eu decidi, agora eu vou descobrir por que eu gosto tão pouco de mim. Então, hoje, né, por eu ter sofrido bullying, na minha profissão, eu quero trabalhar com as pessoas que não são vistas, entendeu? Que ficam à margem de... Então, tu vê, e tudo tem um lado positivo e o outro nem tanto. Qual é o lado positivo de tudo que eu passei? Primeiro que eu amo a minha história. Sou apaixonada pela minha história. E tudo. E sou muito grata a tudo, sobretudo, por estar viva aqui hoje, né? A minha história fez com que o meu olhar seja de muita compaixão pelas pessoas. Você veja uma pessoa marginalizada, é nela que eu agarro. Se eu for olhar 30 anos para trás da minha carreira, tudo que eu quis fazer foi para a comunidade tá com buraco na rua, não está sendo vista, vamos lá. Vamos, Cidadão JA, que era o quadro que eu tinha, né? Missão mudança, a pessoa não tem dente, vamos lá, vamos arranjar alguém que vai trazer um dente. Autoestima. Eu encontro na minha profissão uma forma de me curar. E quando eu trouxe a saúde mental e emocional para o jornalismo, é para fazer uma cura através de uma junção que parece que não combina o jornalismo com a saúde mental e emocional. E hoje a gente vê que combina. Então, sou muito feliz. Tal qual eu prometi 15 anos atrás, eu não deixei o jornalismo. Eu fiz uma transição dentro do jornalismo, que é fazer aquela coisa que o teu olho brilha, sabe? Eu vou agora, daqui a pouco, conversar com não sei quantos idosos, acho que 500 idosos, falando sobre memória. Como é que eu mantenho a minha memória? Que quando a cabeça está em dia, você tem longevidade. Só que para os 30 fechou. Você morreu ali, né? E eu vou abrir, quem vai fechar é o Sidney Magal. Achei-o fantástico. E eu digo assim, olha, porque a minha dor fez com que hoje eu tivesse tendo a delícia de levar a vida, né? A quase morte. Eu sou mais ou menos que ninguém. Não! É só... Eu criei um quadro chamado Me Conta a Tua História no Jornal do Almoço, que era para ajudar as pessoas a olharem para a sua história com carinho, porque há muito tempo eu via a minha com tristeza, eu entrei na vítima. Quando eu vi a grandeza desse negócio, eu falei, não, toda a história conta. Então vamos contar a tua história, da onde você vem, quem são teus pais, quem veio antes de você. Então assim você começa a ver a vida de uma maneira diferente, né? Eu estava sentada hoje com meninas novas da redação, 20 e poucos anos, e elas estressadas, sem tempo para comer. Eu falei assim, eu espero que eu faça sentido na tua vida, porque eu já tive nessa cadeira, né? Chegar aos 50 anos tem uma boa... É muito bom quando você usou para aprender com esses 50 anos, né? Eu falei, sai disso logo. Então, assim, hoje, quando eu vejo isso, tenho vontade, vem cá, vamos sentar. Deixa eu te contar uma coisa, não precisa. Como minha mãe, né? Minha mãe é uma pessoa que eu vi trabalhando de manhã, à tarde, à noite. É claro, eu copio um modelo. A minha avó era cabeleireira em Florianópolis, tinha que dar conta de 12 bocas, né? Então, eu vim com uma consciência da minha família de que eu tenho que trabalhar. Foi aí que eu fui descobrir cadê a minha viciada em trabalho. Estou honrando essas pessoas. E tenho medo de morrer de fome, que era o que elas tinham. Então, quando eu vou entender todo esse mecanismo, né? Minha mãe hoje, aos 74 anos, chega e diz, minha filha não precisa trabalhar tanto, me ouve, entendeu? E aí você começa a mudar. E é lindo quando a gente se conhece, sabe? Assim, a gente passa por um outro patamar de vida. É perfeita? Não. É feliz? É. Porque felicidade é você saber até lidar com os trancos e barrancos desse negócio. É sobre isso, assim, sabe? E com a identificação aqui nas palavras dela. Tá louco, eu tô viajando. Um mergulho na
podia acabar por aqui, tá? Sensacional, né? Ô, Lani, eu peguei um exemplo de 2010, de Cissa Guimarães, sabe? Sim, claro. Ela perdeu seu filho em julho de 2010. Sim, de skate? Não, foi no túnel, né? Foi no Uma coisa túnel, assim. E tu tem filho? Você tem filho? Ainda não. Mas serei mãe, aos 50 e tantos. Serei. Deus quiser. Estou me preparando. Não sei se na tua opinião, a minha opinião, o filho é o bem mais precioso que a gente tem no mundo. Eu imagino, né? Só quem é pai ou mãe sabe falar disso com propriedade, mas eu sou uma filha muito atenta, sou uma tia muito atenta, né? Criança me fascina, mas dizem que a gente só entende isso quando de fato é. Sim, né? é um divisor de água na tua vida. Posso te garantir, né, João? Tu também é pai, é distinto. O pessoal fala, você sabe que é amor de verdade quando tem um filho? É verdade. É verdade. É sensacional. Ainda quero voltar aqui para te contar sobre isso. É verdade, Diego. Boa, por favor. Por favor. Eu já imagino que seja muito, né? Mas só vivendo para entender. E referente a esse caso aqui, Lani, o que você diria para uma mãe que perdeu um filho na parte da neurociência, na tua formação? Qual seria o comportamento que ela deveria adotar? Ou algo para ajudar ela nessa parte tão frágil da vida dela? Então, quando a gente estuda assim, neurociência, psicologia positiva, ela estuda o comportamento, né? Eu não sou uma clínica de psiquiatria ou psicologia, né? A primeira coisa é que, enquanto estudiosa do cérebro, né? Eu poderia atender uma pessoa dessa pela hipnose clínica, mas talvez nesse caso. Psicologia positiva não? Não, a psicologia positiva, eu tenho na minha... Quem se formou comigo nessa área, tem muitos psicólogos, ou seja, um psicólogo que trouxe um up. O que é a psicologia positiva? A psicologia tradicional, via de regra, ela vai trabalhar, só resumindo, claro, tá? Psicólogos me compreendam, que é só para resumir aqui o assunto. Ela vai trabalhar na tua dor, nas tuas crenças que limitam, nos teus traumas, para autocompreensão, pelas mais várias formas de terapia que existem, ocorrentes dentro da psicologia. A psicologia positiva, ela não olha para aquilo que tu achas como fragilidade, ela olha para aquilo que é a tua força, né? Tem até forças de caráter. Então, quando tu olha para a tua força, tu vê, meu Deus, né? Tem até um teste de forças de caráter que você faz, que é o que é? Você se nutre da tua força para lidar com a tua fragilidade. Essa é a corrente da psicologia positiva. Mas eu não sou uma psicóloga, eu sou especialista em psicologia positiva. Mas eu posso te olhar e dizer assim, olha, primeira coisa, para quem está ao redor é respeitar a dor dessa mãe. Pela história que ela teve, ela vai ter uma forma de lidar com essa dor. Então, sem julgar, sem falar. E se você quer ajudar, só se coloque do lado, tipo assim, eu não sei como eu posso ajudar, mas eu estou aqui. Não diz vai passar, não subestima essa dor, porque só ela sabe entender. E o né? tempo dela também, né? Toda dor que a gente passa, ela precisa ser vivida, falada e trabalhada. Porque se eu faço de conta que isso não aconteceu, isso vai para algum lugar em mim. E emocionalmente isso vai somatizar. Eu preciso verbalizar também. Então, todo mundo tem que ter um tempo do luto. O luto existe para isso. Você tem que viver, trabalhar, resolver dentro de você, e só de uma forma que você entende, não é o teu pai, tua mãe, a vizinha, é você, e pedir ajuda. Ajuda. Primeira coisa que eu diria para essa mãe, procura ajuda. Não se fecha na casinha, né? Não, é ajuda. A gente tem muitas mulheres que dizem, eu resolvo sozinha, o homem também, né? Quando a gente pede ajuda é tão mais fácil. Eu sou uma pessoa que depois que ganhei a oportunidade de voltar à vida, eu sou fã de terapia, tudo que tem autoconhecimento, eu vou porque eu quero me conhecer mais, eu quero me entender mais. Né? Claro, não é tudo comprovado, eu vou atrás de coisas que são comprovadas, que têm resultado, mas assim, eu sempre tenho um psicólogo junto comigo, porque eu trabalho com isso, então eu preciso cuidar dessa criança. Né? Semana passada eu senti que voltou uma dor. Eu falei, porque a criança dentro de você, alguém me perguntou uma vez numa palestra assim, a gente mata essa criança? Eu falei, não, ela é você. A gente põe de castigo? Não, ela está de castigo enquanto você não olha para ela. Então, acho que a nossa grande missão nesse mundo é reeducar quem está aqui. E olha que lindo. Quando você reeduca o teu Dieguinho, tu tem quantos filhos? Tenho 2. Os teus 2 filhos ganham. Arruma em você, melhora neles. É assim, ainda mais tu é pai, né? Pai e mãe, eles têm um poder incrível, né? Tudo que você arruma em você, você melhora para eles. E vai melhorar para quem vier depois deles, e por isso que a gente tem uma responsabilidade social, né? Eu lembro assim, eu criei um hábito de ser muito exigente comigo mesmo.
né? E quando eu virei editora-chefe do Bom Dia Santa Catarina, eu vi que eu estava sendo uma líder que cobrava demais das pessoas. Ou me entregava 10, ou estava fora. E uma líder desse jeito, que é perfeccionista, ela asfixia a sua equipe. E o meu chefe, que não tinha nem meias palavras, falou: tu aprende a delegar ou tu vai ser demitida. Eu falei: meu Deus, como que uma pessoa que é perfeita, né? Perfeita. não é perfeita. Mas que se achava que tinha que perseguir a perfeição vai ser demitida. E eu fui me trabalhar. Eu fui descobrir cadê essa mulher perfeccionista, quem é essa criança dentro de mim. Porque todo mundo pode me falar: delega, eu vou conseguir 3 dias. Se eu não for na raiz, não vai dar certo. Porque quando eu tenho uma folha doente, se eu só corto a folha, ela cresce doente. Se eu resolvo na raiz, isso. E aí eu cheguei numa menina pequena. É claro que daí eu fui para a minha área, que é a hipnose clínica, mas tem tantas outras formas de chegar nessa criança, né? E aí eu cheguei lá na criança que descobriu que não chamava atenção pela forma física, mas chamava atenção porque tirava 10. Eu sempre fui uma boa aluna. Então, tirar 10, o boletim todo bonito, eu ganhava a atenção dos professores. Voltou lá atrás. Sempre é. Eu tenho que voltar, resolver entender qual foi a minha estratégia para eu ter meu palco. Pô, eu tiro nota boa, então eu vou tirar muita nota boa, que daí as professoras me dão atenção. Um dia de prova, todos os meus coleguinhas estavam ao meu redor. É palco, é atenção. Na base, um ser humano que é amor. E amor é a atenção, sobretudo do papai e da mamãe. Quando você sente que teve esse amor, tu és um adulto mais resolvido. É uma busca por reconhecimento, seria isso? Busca por reconhecimento, que na base é reconhecimento do pai e da mãe. Até a postagem que você faz e que você fica esperando um like, e que o like, de repente, aquela postagem não rendeu tanto, aquela tristezinha... Isso, aquela tristeza que te dá, remete ao amor do pai e da mãe que você não sentiu. Eu tenho uma estratégia boa, eu não posto nada. Aí você foge. Aí você foge de lidar com a dor. E se foge de lidar com a dor nisso, você vai fugir em outras coisas. Analisa a tua vida se você acaba não entrando em confusão, não entrando em discussão, se protegendo para não sentir. E qual é a sacada? É tipo assim, quer saber? Eu vou sentir. Deixa eu mexer nisso aqui. Quando você mexe, aí o que você faz, né? Você vai lá e olha para aquela criança e agradece. Poxa vida, graças a você, eu sou uma boa aluna até hoje. Graças a você, eu estava sendo uma líder exigente. Mas então, eu vou me liberar disso. Eu vou compreender o que aconteceu irracionalmente. Agora eu vou lidar. Aí você se transforma. E quando eu me transformei, a equipe transformou. A audiência do Bom Dia subiu. Eu ganhei, sabe assim, de uma forma... Então... Você se cuidar é um compromisso social com quem está ao teu entorno. E eu digo que a melhor prova de amor que você pode dar para os teus filhos, por exemplo, é você ir conversar com esse Diego. Você vai descobrir o incrível que você é. E o incrível não é ser o melhor, não é ser você melhor para você. É quando você diz, puta, que bacana isso que eu fiz. Olha como eu sou, né? Que legal. E a gente, via de regra, como é cerebral, o cérebro sempre faz com que a gente olhe mais para o negativo por uma questão de defesa. É mais comum que você olhe para as coisas em ti que não são legais. Entendeu? Aí você fica só com o olho naquilo e a psicologia positiva traz, não, olha pro teu todo. Olha quanta coisa legal. Tem a fragilidade, ok, tá tudo bem. Mas tem coisa muito boa em você. E é isso que salva, sabe? É você se resgatar ali. Você diz, puta, eu importo. Puta, é bem mané, né, gente? Mas eu sou mané, tá tudo certo. Poxa, eu importo. Mas eu sou mané com todo orgulho. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Eu vi em algum lugar que os Estados Unidos tem um grande número de pessoas que fazem autobiografia. Você enxerga isso como uma maneira da pessoa se conhecer, se chegar nessa infância? Se reescrever? Nunca tem uma regra, né? Pode ser assim, todo mundo está fazendo, mas cada um tem os seus motivos. Um quer guardar a sua história para contar para outra pessoa, um quer valorizar a história, um quer se valorizar mais. Cada um vai ter a sua forma. Mas se isso acaba virando um hábito de uma região, por exemplo, isso também pode ser cerebral, né? Dizem que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive, porque o cérebro, ele tem uma capacidade de adaptação que chama neuroplasticidade, é como você espelho, né? A gente vai espelhando as pessoas ao redor. Digamos assim, eu não como coxinha.
Tô digamos. Não, eu como, tá? Eu tô falando, digamos que eu não começo. E aí eu convivo com vocês todos os dias trabalhando e todo dia vocês trazem coxinha. Todo dia vocês trazem coxinha. Todo dia eu observo. Inconscientemente, se eu não passar pelo racional, eu disse, não vai me agregar em nada. Se não passar pelo meu consciente, se eu não tiver racionalidade sobre isso, eu vou no inconsciente te copiando. Então, talvez uma cultura das pessoas lá deve ter um porquê. Eu não sei a fundo os porquês disso, né? Mas pode, de repente, uma região, a tua família tem o hábito de todo mundo deixar para a geração pós um diário. E aí todas as meninas vão fazendo um diário porque se criou um porquê lá no começo, né? Mas se eu for pegar isolado, escrever a tua história é uma forma de você se enxergar completamente. Completamente. O cérebro gosta muito quando a gente usa a caneta, o lápis, o papel, que a gente nem usa mais porque substituiu pela nota do celular, né? Mas isso faz um bem até para você. É uma conversa inconsciente que você vai fazendo com você e às vezes colocando para fora e verbalizando o que aqui não deu coragem, sabe? Então escrever é uma boa forma de você valorizar e recodificar a tua história também, sabe? Entender o que não está certo e você pode arrumar. Ô, Lene, tira uma dúvida nossa aqui. Tiro. Um mito que eu escuto desde criança. Quanto maior o cérebro, a pessoa mais inteligente é. É fato ou é mito? Olha, isso eu não sei te dizer sobre tamanho de cérebro e produtividade cerebral. Eu sei, por exemplo, que crianças que ficam todos os dias num lar tóxico, onde os pais se brigam demais, ou onde ela não tem atenção, o cérebro dela diminui. Olha. Diminui de tamanho. Né? Crianças que vivem com pais muito ansiosos e estressados, o cérebro tende a diminuir. E o que significa a diminuição da criança, do cérebro da criança? Dificuldade para aprender, dificuldade de socializar, alta reatividade, problemas emocionais e sério candidato à depressão quando for adolescente ou adulto. Então, sobre o cérebro grande, pode ser até uma brincadeira, eu não vou afirmar nada, porque disso eu não conheço, mas eu posso pesquisar para trazer. Agora, do quanto o cérebro diminui quando as crianças, porque o cérebro está em formação. Vocês sabem até quando o nosso cérebro fica em formação? Qual a idade você disse? 25 anos. Na verdade, 21. dizem que a maioridade é aos 21, exatamente porque seria quando o cérebro estaria, né, prontinho. Mas cada região do mundo tem a sua base. Então, a média vai dos 21 aos 25, o Brasil é 25 anos, né? A última parte que fica pronta do cérebro é o teu juízo, que é o racional. Chama-se córtex pré-frontal, que é essa parte aqui. Por isso que o pessoal fala que é a melhor vida depois dos 40. Talvez, mas é porque assim, né, veja, né, os pais de adolescentes, vocês vão ser pais de adolescente daqui a pouco. E Já é, né? Se os pais entendem isso, tem coisa do teu filho que tu não pode cobrar, porque ele não tem capacidade de raciocínio para chegar lá, né? E é a época em que os neurônios estão mais guerreando do que qualquer outra coisa. Então tem a fase da inconstância, da rebeldia, que todos já passamos de alguma forma, ou não, da reclusão. Cada um tem a sua forma, né? Mas sobre cérebro grande, mais inteligente, eu não sei te dizer, mas sobre desenvolvimento cerebral nesse sentido de diminuição de quando a criança passa por situações de estresse dentro de casa, é candidato à depressão. Não é que vai ser, tá? É candidato a. Eu acho que é história esse negócio de cabeça grande, de ser inteligente. Porque se fosse você, se usar, você tem que vir com açúcar. Quem disse que não? Não criaram um podcast? Não estou aqui fazendo um podcast? Eu não sei se tu percebeu, Lene, mas a cama que foca em nós tem que se recuar 2 metros para poder enquadrar nossa cabeça. Por isso que ele fez a pergunta. Ele queria chegar na cabeça dele. Por isso. Lene, nosso tempo, infelizmente, está se findando. Eu só vou te fazer 2 perguntas aqui. Fique à vontade. Em questão do TDAH. E aí temos, né? Você tem também. Eu tenho comprovado? Não fiz, não foi testado, mas assim... A gente acha que tem, Assim, uma coisa que eu vou dizer para vocês tomarem muito cuidado. O modismo, ele é sacana, né? Porque assim, eu tenho esse sintoma, eu tenho... Não, eu fui à psiquiatra porque eu achei que eu tinha, e eu não tenho. Viu? A gente não tem, então. Uma esperança.
né? E assim, e se tiver, tá tudo bem, né? Você sabe a quantidade de pais autistas que nós temos não diagnosticados no mundo? Talvez eles só conheçam os filhos. Até hoje não se falava sobre isso, né? Eu tenho uma sobrinha que ela tem um grau de Asper e a médica da minha sobrinha tem o mesmo grau de Asper que ela. E ela disse pro meu irmão, pode ser que vocês dois tenham autismo e não sabiam. E se tiver? Se tiver, problema nenhum. Quando você descobre um diagnóstico, você vai trabalhar em cima dele. Você não vai ser rejeitado por causa dele, né? Então, assim, eu não tenho o TDAH, mas eu tenho um primo irmão dele, que eu trato de uma outra forma. Mas se eu não fosse pesquisar, eu ia achar que eu tenho. E eu ia, sei lá, que rótulo que se coloca. A gente só descobre o diagnóstico para a gente se melhorar. Né? Não é para descobrir um diagnóstico e se colocar lá, não, desculpa, eu tenho TDAH. Meu chefe é gênio e tem TDAH. Entende? Não tem nem mais nem menos, só precisa passar por uma avaliação médica, porque senão você vai na manada. Todo mundo tem, os artistas descobriram. Também tem, né? Mais ou menos o que a gente fez. Mas aí, por características, né? eu fiz agora, eu tive contato com o conteúdo e de um telespectador nosso. Hoje ele tem 53 anos, ele descobriu autismo com 50. Até ali, ninguém entendia essa pessoa porque ela era a que mais levava confusão, que mais brigava, não entendia os filhos, era um horror dentro de casa. Quando ele descobriu, ele foi trabalhar, mudou toda a vida dele. Então, diagnóstico não é para gerar preconceito, diagnóstico é para você se cuidar. Existe um preconceito com cuidado, sabe? Parece que quem vai se cuidar é fraco, e se for? Parece ofensivo, as pessoas falam assim, devia ir no psicólogo, parece que é uma ofensa, estou chamando de maluco. Ai, tadinho. Mas é que isso, gente, vem de berços que não tinham esse conhecimento. O grande problema é a gente multiplicar isso, a gente tem que baixar a atualização de quem veio antes. Quem veio antes da gente tinha o conhecimento até ali. Hoje nós temos muito conhecimento, é a gente que tem que, às vezes, conhecer e contar, olha, sabe aquilo? Vem comigo. Vamos tratar. Eu digo que hoje um grande ato de coragem, por amor a si, é você pedir ajuda. Aí tem gente que diz, mas eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo. Eu não estou nem falando sobre isso. Quando você se abre, nós somos energia, tá? Isso é ciência. Diz assim, eu não sei por onde eu vou, mas eu preciso de ajuda. Aparece alguém trocando trabalho, se é bom em mecânica, arruma meu carro, eu sou psicóloga, entendeu? Existe a possibilidade. Na própria internet, com a pandemia, muita gente séria e legal oferece. Nós temos institutos que oferecem terapia a baixo custo. Em Florianópolis, por exemplo, nós temos uma maravilhosa da terapeuta Thelma, que oferece terapia a baixíssimo custo. Ou até de graça, se a pessoa não pode pagar. Então, quando você quer, você se abre e para. E pedir ajuda, eu acho que é o sinônimo de força, é coragem. Sabe por quê? Você pula esse negócio do preconceito e vai viver a tua vida bem. É sobre isso. Do tipo assim, como é que eu não tinha feito isso antes? Sabe? A vida... Eu tenho muitos colegas. O jornalismo, ele é uma atividade que ele te convida fácil para o estresse, porque tudo é para ontem, tudo é contado no relógio. E se você não se cuida, você leva isso para a tua vida e está falando trabalho no almoço o tempo inteiro, né? E eu tenho muitos colegas que entraram em terapia que dizem, meu Deus, eu não conhecia essa vida e a gente não veio aqui. A gente às vezes corre demais para querer provar alguma coisa para sei lá quem, para essa tua criança que está querendo aprovação. A gente vai voltar lá para ela de novo. Tem eu falo num curso de psicanálise que eu fiz, já voltar no negócio, falo também sobre uma fase, não me lembro, principalmente o homem, ele chega numa fase da vida, ele meio que vira uma chave, vamos dizer assim. Se ele era um cara muito sossegado, ele começa a fazer bagunça e vice-versa. Existe um momento assim na vida, nós chegamos numa fase que a pessoa dá uma virada de chave, assim, começa a mudar comportamentos, assim. Poxa, eu acho que isso é muito individual. Não sei se isso é massivo, assim. Todo homem que chega nos 40 vai virar, e se ele era quieto.
Não sei que estudo de comportamento é esse que mostra isso. Eu acredito que isso possa acontecer de acordo com o teu perfil, mas que é cravado de que todo mundo vai passar por isso, olha, não. Não, disso não. Posso até estar mal informada, mas nos meus estudos eu nunca ouvi falar sobre isso. Mudança comportamental devido ser uma fase da vida, chegar a uma certa fase. Talvez tenha fases da vida em que você seja mais convidado a. Quando você chegou nos 40, 50 já era para você ter tido a tua produção máxima e agora você começar a relaxar mais um pouco, fazer menos coisa. Não é o que a gente vê, né? Mas não... Quer dizer, maturidade pode ser, né? Mas Ou pode ter um senso de finitude, de repente chega ali naquela idade. Mas isso não é para todo mundo, sabe? Tem gente que chega na aposentadoria e que diz assim, agora eu vou descansar. Minha mãe está entrando na aposentadoria, se ela não continuar trabalhando, ela adoece. Perfil, pessoas diferentes, não é todo mundo. Então, assim, por isso que eu digo assim, antes de ficar ouvindo definições dessas coisas assim, conhece aqui, ó. Porque quando você conhece, você tem poder de escolha. E mesmo que chegue a essa fase de, eu era tão regrada, agora desregrei, você vai dizer, não, quem manda aqui sou eu. Eu era regrado, eu sigo regrado. Ou eu era desregrado, vou continuar desregrado. Não, agora eu entendi, eu amadureci. Não amadurecimento, não. Amadurecimento é sobre você cuidar de quem está aqui. Quanto mais, você mais amadurece quando você cuida de quem está aí dentro. Senão você vai copiar a manada. Então todo mundo que chega aos 40 vira a casaca, sei lá o que da vida. Né? A gente às vezes tenta se enquadrar nas regras e na verdade a gente tem a nossa própria regra. A gente tenta se adequar às regras porque a gente quer aceitação. Mais uma vez é a criança querendo atenção. Você falou da criança que repete nos meus filhos. Eu tenho uma noção de filhos, né? Quando meus filhos nasceram, eu sempre fui cuidadoso no trânsito, né? Só que depois eu estava na cadeira, ele bebendo bebê conforto atrás, eu sempre olhei assim, agora eu vou. Agora com o meu filho atrás. Sim. Não, umas 3 vezes, para ter certeza. Essa chavinha que mudou, que está refletindo nos meus filhos hoje, né? Você passou a ser mais cuidadoso. Sim. Então, na verdade, você teria que se cuidar como você trata o teu filho. Você tem que ser cuidadoso com você da mesma forma. Da mesma forma. Via de regra, é qualquer coisa para mim e tudo para eles. Eles não querem isso. Eu tenho muito isso. A criança, no final das contas, entende que é um peso. Não. Como você se cuida, você cuida do teu filho também. Então, te trata como tu tratarias o teu filho. Então, antes de fazer qualquer coisa para você, putz, eu faria isso pro meu filho? Eu deixaria que fizessem com ele? Sabe? Aí tu traz esse amor para ti. Porque, não sei se vocês já andaram de avião, mas quando a gente vai partir no avião, os comissários vêm e dizem, olha, se der alguma coisa nesse avião, máscaras cairão. Você coloca primeiro em você, depois em quem está do teu lado. Por quê? Você tem que estar bem para cuidar do outro. É isso. Então, primeiro é você. O teu autocuidado é a maior prova de amor que você pode dar para alguém na vida. Genial. Teríamos tanto papo, mas pode ser só o começo de uma conversa, né? Tem a parte 1, 2, 3, né? Tamo junto. Eu queria parabenizar, né? É tão bom quando a gente é chamado para conversas produtivas, né? Que ninguém tem razão, a gente só tá trocando. Sim, você traz o teu conhecimento, eu trago o meu. Aí a minha ideia, puxa, eu estava errada, hoje eu aprendi contigo, tomara que quem tá do outro lado lá tenha pelo menos trocado um pouquinho com a gente, né? E é bacana porque independente do horário que você tá assistindo aqui, tá te tocando de uma forma e de alguma forma vai reverberar na gente. Isso é ciência, é um assunto para um novo capítulo. Mais uma vez. Que honra ter você aqui. Queridos, a honra é toda minha. Obrigada. Engraçado, quando a gente vai, a gente anunciou que você vinha. Meu Deus, ela é muito querida. Ai, que amor, ela fez a formatura. Ela não sabe mais fácil. Cara, é unanimidade você. Não, unanimidade ninguém é nunca, mas eu fico muito feliz por ter muitos amores, né? E o amor é recíproco, sabe? É muito recíproco. Eu já passei da idade de querer ser unanimidade, graças a Deus, né? Eu sou feliz com os amores que eu tenho e eu peço a Deus que me ajude a multiplicar. Ninguém é obrigado a gostar. Se não gosta, tá tudo bem também. Eu abençoo igual, tá tudo certo. Eu quero encerrar nossa conversa com uma frase de uma pessoa que eu admiro muito. A forma como nós percebemos o mundo do lado de fora está diretamente ligada a como nós percebemos o mundo do lado de dentro, no nosso interior. Quem compreender a própria mente e o próprio cérebro que nos comanda o tempo inteiro,
tem muito mais oportunidade de largar na frente. Daqui para frente é quando a gente aprende a fortalecer nossa imunidade emocional, a lidar com os desafios de maneira mais sábia e fazer as escolhas inteligentes para ser líder da própria vida, né, Nivaldo? Ai, que lindo, gente! Muito obrigada. Mais longevidade e sucesso para vocês nesse projeto. Que muita gente legal passe por aqui, que traga bons papos, que traga divertimento, que traga informação e que ajude vocês a abrir essa trincheira, né, bacana de pessoas mais conscientes. Obrigada, obrigada a você que esteve aqui com a gente até agora, viu? Eu tive uma aula hoje. Ah, imagina. Foi ótimo. Que Boa bom. conversa. Fico feliz. Eu achei que ia ser um papo mais voltado no lado mais feminino aqui, mas eu me encontrei bastante dúvidas aqui, me analisei bastante. As pessoas perguntam, mas você trabalha com empoderamento feminino? Eu falei, não, com empoderamento humano. Mano, Não me sensacional. importa se é homem, se é mulher.